Alguns dos nossos irmãos não pôde estar conosco, por alguns motivos, mas todo cristão obediente, ele avisa para o pastor dele, o porquê que ele não está presente. E eu recebi algumas mensagens e orei por estas pessoas. Queridos, Deus, Ele é Deus de detalhes, amém? Deus é Deus de detalhes. E quando nós não estamos entendendo o que Deus está fazendo, a gente perde o time, a gente perde a bênção. E hoje, eu cheguei aqui na igreja, eu acredito que era quase 14h, comecei a meditar, a orar, a falar com Deus. E Deus, Ele falou algo muito grande ao meu coração. Porque tanto eu estudo para ministrar a palavra para você, quanto eu estudo a Bíblia também para ministrar em mim. E quando Deus falou comigo hoje, Ele falou algo tão profundo comigo, porque Deus, Ele é simples, Ele fala na simplicidade. Às vezes nós pegamos a Bíblia e começamos a ler e queremos coisa nova, e nós nem compreendemos ainda as atuais. E o Senhor falou ao meu coração claramente assim, ó. Quando Jesus, Ele fala com Nicodemos, Ele fala para ele: se não nascer da água do Espírito, você não vai ver o reino dos céus. Sabe que na hora, a gente já pensa logo na salvação, não é verdade? Quem se sente salvo aqui? Você se sente salvo? Uau! Glória a Deus, porque a igreja se sente salvo, tem a alegria da salvação. Mas quando Ele fala com Nicodemos, Ele está nos céus ou Ele está na terra? Nós carregamos o reino dos céus dentro de nós, você crê nisso? Então tem muito crente que não consegue ver as maravilhas do reino dos céus. Você não vai só viver as maravilhas e ver lá no céu, você vai ver também aqui na terra. Pois eu posso te provar para você que eu vivo o reino dos céus na terra. E Ele disse: se não nascer da água do Espírito, você não vai ver. E o que é o reino dos céus na terra? Queridos, é as bênçãos de Deus imerecidas que nós estamos vivendo todos os dias. E isso veio alegria e tristeza ao mesmo tempo ao meu coração, porque o Senhor me mostrou quantas pessoas não estão vendo. E você só pode viver aquilo que você vê. Eu já ministrei isso para você. Se você não vê, você não vai viver. Outro está dizendo: olha, você viu, tem um anjo aqui que trouxe uma bandeja de milagre. O outro diz: cadê? Eu não creio. O outro chega aqui e diz assim: ó, eu profetizo, a partir de hoje vai acontecer na tua vida. Aí o outro diz assim: como? Porque ele não consegue ver. Então eu só vou celebrar, eu só vou viver, eu só vou desfrutar daquilo que eu estou vendo. Porque aquilo que eu estou vendo no mundo espiritual vai se materializar no mundo físico através da minha fé. Porque a Bíblia diz que Deus é o Deus que traz à existência aquilo que não existe. E para quem que Deus vai mostrar aquilo que não existe? Para aqueles que conseguem ver. A Bíblia diz que aquele que crê, somente o que crê verás a glória de Deus. E a glória de Deus não está estabelecida só no céu. A glória de Deus está estabelecida na terra. Porque a Bíblia diz que quando aquele povo estava no deserto, a Bíblia diz que de dia tinha uma nuvem de glória que acompanhava eles, e à noite tinha uma coluna de fogo. Então Deus está ainda com o povo que crê nele. Se você crê e se você vê, você vai receber aquilo que você vê. Se você vê que o caroço vai desaparecer hoje, ele já desapareceu. Se você vê que você vai conseguir aquela bênção que você tanto buscava, ela já chegou, ela já está em você, porque você vê. E o Senhor começou a ministrar no meu coração, o Senhor começou a falar comigo, e eu comecei a entender algumas coisas, e foi daí que o Senhor revelou ao meu coração esse tema, e Ele disse: vocês precisam de uma nova unção para viver um novo tempo, porque a vida cristã, ela é uma vida de construção. Querido, sabe qual que é o nosso problema? A gente pensa que sabe, quando nós pensamos que a gente sabe muito, a gente está bloqueando o novo chegar.
Sabe, a gente tem dificuldade, quem já leu a Bíblia 1, 2, 3 vezes, tem dificuldade de ler a quarta. Sabe por quê? Porque você começa a ler e você fala, eu já sei aonde vai dar, e você para. E a Bíblia diz que a palavra se renova a cada dia. Todos os dias, Deus revela coisas novas naquilo que você já havia lido. E Deus falou no meu coração. E aí eu comecei a buscar, a entender o que o Espírito queria falar conosco hoje. Abra a tua Bíblia comigo em 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Eu quero falar com você com empolgação hoje, eu quero que você acorde na fé. 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. A Bíblia diz assim, queridos, o Senhor Deus disse a Samuel, até quando você vai continuar a ter o quê? Diga, Saul não entendeu que ele precisava todos os dias de uma unção nova para cumprir o propósito. Se acomodou. Todo crente que se acomoda peca. Sabe qual era a promessa na vida de Saul? Que Saul ia reinar e que toda a descendência posterior dele também reinaria. É impressionante como tem crente que não pode receber uma coroa que ele muda a sua mentalidade. Ele não pode receber um milagre que ele muda o comportamento. E todas as vezes que Samuel trazia para Saul uma palavra enviada de Deus para que ele fizesse algo, ele até cumpria, mas cumpria do jeito dele. Sabe o que é isso, querido? É você achar que você é autossuficiente, porque agora você tem um pouquinho de conhecimento de unção. E a Bíblia vai dizer que Deus chega e fala, chega, eu não quero mais que ele seja rei de Israel. Olha isso. Imagina, quando nós perdemos a visão, que nós precisamos melhorar a cada dia, e a gente começa a se comportar de uma forma que desagrada a Deus. Você imagina Deus dizer assim, olha, eu tinha algo para você, mas eu não quero dar mais. Tinha um projeto para você, mas você não vai ser mais a pessoa que vai concluir esse projeto. Só que aqui tem uma coisa que chama a atenção. Eu quero que você entenda uma coisa, qual foi o dia que Deus mandou Samuel dizer a Saul que ele estava reprovado? Deus procura um novo para colocar no lugar dele sem avisar. Olha para o teu irmão e fala assim, tome cuidado. Tome cuidado, porque Deus, Ele não deve satisfação para você. Quem deve satisfação é você para Ele. Sabe, querido, a gente se enche tanto, uma arrogância santa, e aí eu já falei para você que a obediência parcial é o mesmo de desobediência. Com Deus não tem esse negócio, não, até aqui eu cumpri, mas daqui para cá eu não cumpri, você está entendendo isso? Deus, ele simplesmente pega aquele que ungiu Saul e fala para ele, você vai procurar outro porque eu já achei outro. Deus não falou, Samuel, vai lá, conversa com Saul, fala para ele que ele está despedido, não. Ele simplesmente coloca outro no lugar. Olha que impressionante isso. Às vezes nós não esperamos isso da parte de Deus. Mas para um novo projeto, diga um novo projeto, precisava de uma nova unção sobre um novo homem. Aquilo que Saul parou de enxergar e viver, Deus encontrou outro que estava enxergando e querendo viver. Aquilo que você para de enxergar e viver, Deus vai encontrar outro que está querendo viver. Pois a obra de Deus não para e o projeto que Ele declarou não vai falhar. Se você não quer, meu irmão, você pode ter certeza que Deus vai encher o azeite e derramar sobre outro. Por isso que eu estou dizendo para você, que você só vai acessar aquilo que você vê, aquilo que você vai trazer à existência, aquilo que você obedece.
A Bíblia é clara ao dizer: enche um chifre com azeite e leve com você. Depois vai a Belém, até a casa de um homem chamado Jessé, pois eu escolhi um dos filhos dele para ser rei. Qual é o recado dessa noite, apóstolo? Deus não precisa avisar você quando Ele vai te substituir. Porque Deus não deve satisfação para nós. Somos nós que devemos satisfação para Ele. Agora, entenda uma coisa, diga: a unção é poder de Deus para governar, para dominar. De nós mesmos nós não podemos nada, pois Saul, quem lembra quem era Saul? Saul estava lá cuidando das jumentas, das mulas do pai dele, apavorado porque perdeu. Quem era Saul? Ninguém. Depois da unção, Saul vira rei. E hoje o Senhor disse ao meu coração: nunca se esqueça da onde eu te tirei, porque você não era nada antes da unção. Toda a honra, toda a glória, tudo que você faz através da unção é para Ele. O próprio Cristo dizia: para que o meu Pai seja glorificado, para que o meu Pai seja exaltado. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Queridos, nós estamos aqui nos movendo na unção de Deus para obedecer ao propósito de Deus. Deus substituiu aqui, mas Deus precisava de um outro homem. Agora esse homem tem um outro perfil, porque a Bíblia diz, preste atenção em uma coisa, a Bíblia diz que Saul, ele era forte, ele era um homem grande, ele era um homem bonito. Agora Deus pega um homem pequeno, diga pequeno. O que o Senhor quer dizer com isso hoje para a igreja, apóstolo? Eu quero dizer, querido, que não importa o tamanho que você é, não importa se você sabe ler, se você é formado, se você não é formado, se Deus olhar para você e encontrar em você um espírito, um coração a servir, para servir a obra dele, Ele vai te ungir. Muitas pessoas, eu falo aqui direto, que muitos homens melhores do que eu eram para estar aqui no meu lugar. Então entenda uma coisa, o dia que Samuel pega o chifre e vai até a casa de Jessé, ele olhou todos os filhos, o primeiro que ele vê, ele fala: certamente é esse, porque ele viu Eliabe, um homem grande, bonito, um homem de guerra. E Deus diz assim: ó, o Senhor não olha como o homem vê, você vê a aparência, Deus fala: eu vejo o coração. Então, queridos, preste atenção em uma coisa, a unção que Deus derramou sobre você é para trabalho, serviço. Deus não dá unção ao homem para que o homem fique grande, Deus dá unção ao homem para que o homem ajude outras pessoas. A unção de Deus é exclusiva para ajudar pessoas. Uma unção vem para um novo tempo. Diga: Senhor, eu quero a unção para um novo tempo. Eu preciso dessa unção para transicionar, eu preciso sair do lugar, eu preciso sair da mesmice, eu preciso parar de fazer as mesmas coisas. Quem faz a mesma coisa todos os dias, quem tem a mesma resposta, quem tem o mesmo pensamento, quem tem os mesmos comportamentos, essas pessoas não evoluem. Saul estagnou. Eu preciso de algo novo para viver coisas novas. Eu preciso transicionar minha mente. Em 1 João capítulo 2, verso 20, olha o que a Bíblia diz para nós. Olha o que o Senhor fala à sua igreja hoje. Em 1 João, capítulo de número 2, verso 20. 1 João 2, eu vou ler aqui, tá, queridos? Vocês, porém, têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Diga: unção. Diga: unção traz conhecimento. Agora, o que você aprende hoje é para hoje.
Vai surgir situações na sua vida amanhã que vai precisar de novos conhecimentos, sim ou não? O problema é que tem alguns que estão estacionados como Saul. Já colocou a coroa na cabeça, já sou rei. Agora é o seguinte, eu mando e todo mundo obedece. Vai surgir situações, vai surgir problemas que você vai ter que ter uma unção nova todos os dias para você adquirir conhecimento para aquela situação. Quantas vezes surgiu situações que eu tive que orar a Deus, Senhor, o que eu faço agora? Mas como assim? O senhor não é pastor? Sim. Mas surgiu situações que eu ainda não tinha presenciado, e eu tive que ir para a oração, eu tive que ir para o joelho dobrado e dizer, Senhor, me ajuda, porque até aqui o Senhor tem me ajudado, mas agora eu não sei resolver isso aqui, o que eu faço? E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, aquele que nos capacita de unção, Ele revela para nós todas as coisas. Todas as vezes que Saul errou, ele errou por ser negligente, ele não errou por falta de conselho, ele errou porque ele quis errar, porque tinha um coração endurecido, porque tinha uma mente cauterizada. Saul errou porque o caráter não era transformado, porque não foi por falta de conhecimento, não foi por falta de instrução. A Bíblia diz, se te falta conhecimento, se falta sabedoria, peça a Deus que Ele te dá de graça. Então a gente erra porque nós queremos. Porque Deus, essa unção, ela traz conhecimento. Se você tem algo que está acontecendo na tua vida, que você ainda não entendeu, não compreendeu, dobre teu joelho e fala, eu quero conhecimento sobre esta causa. Isso não é encostar Deus contra a parede, não. Isso é dizer, Deus, eu preciso entender esse processo da minha vida. Eu preciso entender essa nova fase da minha vida. Porque as nossas vidas são cheias de estações. A Bíblia diz em Eclesiastes que tem tempo para todas as coisas. Tempo de chorar, eu quero entender o tempo de chorar. Para mim chorar sem sentir dor. Eu quero entender o tempo da alegria, para mim saber desfrutar a alegria. Eu quero entender o tempo do plantio, eu quero entender o tempo da colheita. Eu preciso ter essa unção de entendimento, de conhecimento. Mas isso só vai acontecer se eu me dedicar todos os dias. Se eu buscar, porque a Bíblia diz que aquele que bate, se abre. Aquele que busca, encontra. Eu não posso, querido, ficar parado. A tudo que Deus te deu até hoje, você está satisfeito? Eu não, eu quero mais. Porque a tudo que Ele me deu até hoje, não é nada com que se compara com Ele vai fazer ainda. Eu não posso ficar estagnado, eu não posso ficar parado. A unção não deixa você na mesma condição. A unção de Deus não te permite ficar na mesma condição, seja ela boa ou ruim, Deus vai transicionar você. Se você estiver numa situação boa, Deus vai transicionar para uma melhor. Deus nunca vai deixar você estagnado. A unção de Deus sempre vai te transicionar para algo maior. Quanto mais coisas boas acontecem, mais desafios acontecem. A unção é uma ferramenta de Deus. A unção de Deus te eleva de nível. Porque a unção tem o quê? Conhecimento. Você tem a unção do conhecimento. Você tem a unção da sabedoria. Você tem a unção do discernimento. Então essa unção, ela é poderosa. Essa unção está sobre nós. Isaías capítulo 11, verso 1. A Bíblia diz claramente sobre essa unção. Olha o que a Bíblia diz aqui. Um ramo surgirá do tronco de Jessé, e um renovo brotará das suas raízes. Um renovo está para acontecer. Queridos, quem vive a palavra vai viver uma novidade de vida. Todos os dias eu tenho algo novo. Porque o próprio Deus disse, enche o seu chifre de azeite e desça até Belém, a casa de quem? Porque de lá eu escolhi um novo rei. No versículo de número 2, a Bíblia diz assim, queridos, olha isso, o Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito de quê? Diga alto, sabedoria. De que mais?
O Espírito, consolo. De quê? De poder. O Espírito de conhecimento, o quê? Temor do Senhor. Diga assim, a unção de Deus, ela é completa. Não tem como ficar no mesmo lugar. Eu fico olhando pessoas dizendo que eu sou ungido. Que unção é essa que não te tira do buraco? Que unção é essa que você carrega, que não muda nem a sua vida e nem a vida dos outros? Que unção é essa? Tem gente que fala, não, eu tenho unção. Saul também tinha, e Deus substituiu, e ele nem ficou sabendo. Queridos, é para a gente colocar as barbas de molho. Será que eu estou parado, Deus? Será que eu estou estagnado? Porque, queridos, preste atenção. Tem gente que tem muito conhecimento, mas não tem disposição. Tem muito conhecimento, mas não tem tempo. Tem muito conhecimento, tem muita unção, tem muito dom. Tem gente que está fazendo e que não chega nem perto daquilo que você sabe fazer. Só que o projeto de Deus não vai parar. Deus vai capacitar outros e outros e outros e outros até Jesus voltar para levar a igreja para o céu. Não vai parar. Queridos, essa unção, ela é completa. Tudo que você precisa está dentro da unção. Eu quero sabedoria, está na unção. Tudo que você precisa está aqui, ó. O espírito de sabedoria. O espírito de quê? Entendimento. Diga, eu quero mais entendimento. Se você quer entendimento, você tem que ser apaixonado pela unção de Deus, que é o Espírito. Tudo está aqui. Tudo está concentrado dentro da unção. A unção vai fazer você passar de fase. O que está acontecendo na sua vida atualmente? A unção de Deus, a presença do Espírito, derramando unção de Deus, vai tirar você dessa situação. Mas apóstolo, até agora o Senhor falou da unção, e o que fazer para ter essa unção? O que fazer para viver essa unção? Simples. Obediência, temor, meditação, oração e jejum. Você tem que saber o que você quer e correr atrás daquilo que você quer. Você precisa buscar entendimento. O entendimento vale mais do que ouro. A Bíblia fala, em livros de Provérbios, diz que você tem que investir tudo que você tem no conhecimento. O que você quer? Não, eu quero fluir nessa área. Você não precisa de empurrãozinho de ninguém, você precisa da unção de Deus. Você não precisa se corromper, você não precisa se vender, você precisa de Deus. O Espírito do Eterno precisa estar repousado sobre você, amém? Você precisa entender que a única coisa que você precisa é de Deus. Digo, o maior inimigo da unção é a unção de ontem. Não é o diabo não, meu irmão. Tem gente que ele recebeu algo ontem e ele está ali. O maná, quando vinha do céu, ele vinha para um único dia, sim ou não? Deus disse, amanhã eu vou dar mais. Não guarde nada, coma só para hoje. O problema nosso é esse, querido. A gente vive muito no passado, porque no passado eu era, porque no passado eu fiz isso, porque no passado eu falei, porque no passado eu preguei, porque no passado eu jejuei, porque no passado eu evangelizei, e hoje Deus quer saber do presente. Deus quer saber do agora. O que é você na presença dEle hoje? O que você está fazendo hoje? Porque o que passou ontem, ele não me valida hoje. Acabou. Serve só para testemunho. Não tem como. Tanto é que tem coisas que passou que não tem como trazer de volta, amém? Queridos, eu tenho orientado que até as coisas que foram boas,
nós temos que esquecer um pouco, porque tem gente que vive só lá atrás naquilo que foi bom e não consegue viver o bom hoje, o presente. Eu preciso ter foco, eu preciso ter entendimento. O Espírito Santo, Ele tem uma unção, um pacote completo para nós. Eu preciso viver isso todos os dias. Ontem eu cantei bem, ontem eu trabalhei bem, ontem eu desenvolvi, ontem eu dei fruto, hoje eu preciso dar de fruto de novo. Eu preciso frutificar de novo. Eu preciso trabalhar de novo. Já percebeu que todos os dias você tem que se posicionar, se levantar, tomar o teu banho e ir ganhar a sua vida de novo? A gente fica muito preso no passado. E tem muitas pessoas que elas ficam presas ao ponto de dizer assim: puxa, ontem eu te ajudei. Acabou, irmão. O que passou, passou. Você tem que ser bom todos os dias. Você tem que ser crente todo dia. Você tem que ser valente todo dia. Quem está entendendo isso? Essa é a unção. Eu tenho que nascer todos os dias, de novo, e de novo, e de novo. Todos os dias. Você sabe que eu não creio, uma vez salvo, salvo para sempre. Você sabe que eu não creio nisso. O batismo só é o quê? Um passo. É uma porta que se abriu para a salvação, ok? Diga: Deus é amor. Bem forte, diga: Deus é amor. Mas tem justiça também. Deus não é injusto. Então todos os dias é um novo dia. E todos os dias eu preciso de uma unção fresca. Todos os dias eu preciso de uma capacitação nova para resolver problemas novos, para resolver conflitos novos, para resolver situações novas que vão acontecer diariamente. Queridos, você precisa receber essa palavra no teu espírito. Diga: Davi derrubou o gigante com uma funda ou estilingue, com pedra. Mas quando derrubou o gigante, ele pegou a espada para cortar a cabeça. Não foi a funda que cortou a cabeça. Agora eu quero te perguntar uma coisa. O dia que Davi derrubou o gigante com a funda e pegou a espada e cortou a cabeça do gigante, você viu algum outro texto bíblico que Davi andava com funda? Era para ele ter um apego emocional por aquela funda, sim ou não? Por aquele estilingue, por aquelas pedrinhas? Porque tem gente que é assim, coisas que aconteceu no passado até hoje ele guarda. Porque isso aqui foi o que me deu vitória. Não. Davi trocou a funda aquele dia pela espada. Entenda isso. Davi trocou o cajado de pastor por uma coroa e um cedro de rei. Cada fase da minha vida eu preciso transicionar para uma unção nova para me viver. Aí Davi virou um homem, um guerreiro de guerra, porque a Bíblia diz que as mulheres cantavam: Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Então agora Davi virou um guerreiro, mas a Bíblia não diz que ele andava com estilingue, estilingando em guerreiro, não. Agora Davi transicionou, diga: transicionou, subiu de nível. Agora ele trocou a funda por uma espada. Agora ele precisava de uma unção nova. Agora uma unção nova para novos projetos. Agora uma unção nova para um novo tempo. Queridos, Deus, Ele não se importa se você sabe ou não sabe. Deus quer que você se posicione. Davi se posiciona. Davi diz assim: quem é o incircunciso que se levantou contra o exército do Deus vivo? E os outros estavam falando: você não é guerreiro, você é isso, você é aquilo, você é pequeno, você não consegue, você não pode. Davi estava assim, ó. Você precisa se posicionar, porque a hora que você se posiciona, Deus traz uma unção nova para aquele momento. A hora que você se posicionar, Deus vai trazer um renovo para aquele momento de vida que você está passando. Não importa qual é o momento que você esteja enfrentando, que ele seja pesado, duríssimo,
Quando você se posicionar e dizer assim: Deus, eu não vou recuar não, que me respalda, eu sei que o Senhor é o meu escudo, eu sei que o Senhor é o meu baluarte, eu sei que o Senhor é o meu socorro, e o Senhor não vai me envergonhar nessa batalha. Quando você se posiciona dessa forma, o céu se abre, uma unção nova vem e te capacita para vencer essa batalha. Agora, você só não pode se ver pequeno diante do problema. Porque todas as vezes que você recua, você entristece a Deus. Porque a Bíblia diz em Eclesiastes, em Hebreus, ele diz em Hebreus capítulo 10, ele fala: a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. O meu justo viverá pela fé, mas aquele que retroceder, a minha alma não tem prazer. Deus não nos chamou para recuar, Deus nos chamou para avançar. Não importa se você pode, se você não pode, se você é pequeno, se você é grande, se você tem dinheiro ou você não tem dinheiro. Deus está olhando dizendo assim: eu quero ver meu filho avançar. Deus não se agrada, querido, quando você desiste da batalha. E quantos crentes estão desistindo? Quando você desiste, você perde a unção que Deus ia te dar para resolver o problema. Para quê? Se alguém te chama para uma guerra e você se posiciona, e quando você observa que aquele que te chamou para a guerra foi embora, tem sentido você continuar lutando? Não. Deus vai lutar enquanto você estiver lá. A Bíblia diz: eu estou convosco enquanto vós está comigo. Se você sair, Deus vai parar, irmão. Deus vai escolher outro. E nem vai te avisar, viu? E nem vai te informar. Por isso algumas pessoas estão se destacando. Era para você estar lá. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas você já viveu alguma situação na sua vida e fala assim: você viu o outro, você falou assim, ó, aquela vaga era minha. E por algum motivo você rejeitou, aquilo caiu na sua mão primeiro. Te chamaram, te ligaram, mas por algum motivo que você estava enfrentando com uma situação difícil na sua vida, você disse: agora eu não posso, eu não tenho condições. Você já falou isso? Sim ou não? Pois essa palavra é para você. Aí daqui a pouco você vai lá e você vê aquele assumindo o papel, brilhando, se destacando, em uma vaga que foi ligado para você primeiro, foi entregue para você primeiro, mas porque você estava vivendo um processo difícil na tua vida, você se apequenou e disse: não é o momento, pode colocar outro no meu lugar, porque esse momento eu não tenho condição psicológica. Se o Espírito do Senhor está em você, você pode ir chorando, gritando, rolando, Deus vai te dar vitória. Senhor, eu não tenho condição nem de falar, eu não tenho condição nem de argumentar, eu não estou perguntando se você vai falar ou não, eu estou mandando você ir. É isso que você precisa compreender nesse novo tempo, nessa unção nova. Amanhã vai surgir problemas para você, este mês ainda não acabou, tem coisas grandes para acontecer na sua vida, tem respostas de Deus para você, mas se prepara, porque o inimigo vai se levantar, e você vai ter que ser forte, vai ter que ser forte, preste atenção nisso. Você tem que ser forte para viver o novo de Deus, para viver as coisas novas de Deus. Isaías 43, verso 18, preste atenção nisso aqui. Essa palavra ela fala muito ao meu coração. Todas as vezes que eu vou ler esse texto, eu me lembro de coisas profundas de Deus na minha vida. A Bíblia é clara ao dizer: esqueçam o que se foi, não viva no passado. Diga: a unção de conquista não está no passado, está no presente. A unção para um novo tempo, diga: a unção para um novo tempo é futuro, não é passado. Há uma unção para algo novo, futuro, não passado. Eu quero que você entenda isso. O dia que o pai de Davi mandou ele levar alimentos e saber notícia dos irmãos, a vida de Davi mudou, nunca mais foi a mesma. Foi perseguido, tentaram matar ele. Tudo isso por conta de uma unção. Tudo isso por conta de um propósito. Davi nunca desistiu. Porque é o presente que me importa.
uma unção para coisas novas. A Bíblia vai dizer para nós no verso 19, a Bíblia diz assim no versículo 19, vejam, eu farei uma coisa nova. Quem anda com o psicológico no passado, quem anda com as emoções no passado, não consegue enxergar o novo que Deus está fazendo. Deus está dizendo que vai fazer algo novo. Diga, tudo que é novo, incomoda. O diabo sabe que coisas novas vão acontecer na tua vida segunda-feira. Quantos que pegam essa palavra? Ele vai se levantar. E a única forma dele te roubar a bênção é levar você para o passado. É levar você a pensar que você não é digno. As piores doenças da humanidade hoje são doenças emocionais, sim ou não? São coisas que aconteceram no passado. Lá no passado ele quer nos amarrar. Lá no passado ele quer nos cegar. Sabe por quê? Porque tem uma coisa nova para acontecer no presente. E somente através de uma unção nova, para um novo tempo, você vai conseguir viver aquilo que Deus tem para você. Com sabedoria de Deus. É claro ao dizer, veja, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Quantos creem nisso? Lembra que eu falei que você só vai viver aquilo que você vê? Querido, se você não está conseguindo ver, eu não posso fazer nada, eu estou vendo. Eu não posso forçar você a viver algo que eu estou vendo. Eu tenho que fazer você enxergar. Ele está dizendo que vai fazer. Ele está dizendo, está prestes a acontecer. Vocês não o quê? Perceberam? Ponto de interrogação. Tem gente que não está percebendo. Olha para o teu irmão e fala, você não está percebendo não? Você não sentiu nada ainda? Que Deus já fez coisa nova para você? Você está dormindo? Acorde. Tem gente que está adormecido, não está? Ele não está percebendo nada. O mundo espiritual é muito dinâmico. Nesse exato momento nós estamos aqui e o mundo espiritual, que está acontecendo uma grande batalha, uma grande luta. Sabe por quê? Porque a forma que eu estou ministrando, a Bíblia diz que quem creu na pregação, o braço do Senhor se manifesta a ele. Então tem alguém que está crendo. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando Daniel orava, o anjo desceu e disse, Daniel, eu vim por conta das suas palavras. E quando você é alguém que crê, outros não crê, mas aquele que está percebendo a movimentação dos céus, Deus está se movimentando, querido. Está acontecendo uma movimentação e você está aí. Não estou entendendo. Pede sabedoria para o Espírito Santo. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Porque eu entendi nessa noite que eu só vou viver aquilo que eu estou vendo. Vocês não estão percebendo? Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho. E o que mais? E riacho no erro. Sabe o que ele está dizendo? Quando ele diz, eu vou abrir, é porque ele ainda não. Isso aqui é o que? Futuro. Qual é a área da tua vida que você está enfrentando um deserto? Deus já está mandando anunciar a você que Ele vai abrir um caminho lá. Ele vai abrir um mar lá, Ele vai abrir um rio lá. Agora cabe a você se quer continuar chorando ainda por conta desse problema. Se eu fosse você, já começava a celebrar. Ele está falando que vai abrir. Ele vai abrir um caminho, não vai abrir um caminho? Hã? Deus não só vai abrir um caminho, mas Ele também vai fazer um riacho. Ele vai trazer água, porque a água é viva, vai começar a produzir agora nesse meio desse deserto. O inimigo vai ficar tonto com você, porque você vai receber uma nova unção para viver um novo tempo da sua vida. E Deus vai começar a abrir caminhos para você. Você precisa entender. Queridos, não importa aonde você está, não importa a condição do ambiente que você está, o que importa é o que está dentro de você. Porque certa vez, Daniel e todo o povo de Deus foram levados à Babilônia como escravo. Diga aleluia. Diga, escravizaram Daniel, mas não a fé de Daniel. Deus visitava Daniel lá, enquanto ele estava escravo, refém. A Bíblia diz que todos eles foram levados lá para ser escravo do rei. Daniel estava lá na casa dele orando,
Deus manifestava. A Bíblia diz que não achava nenhum homem como Daniel, porque Daniel tinha o Espírito de Deus nele, e ele revelava sonho. E a Bíblia diz que o rei começou a pensar em colocar Daniel como governador daquele lugar. Porque não importa o estado que você está hoje, não importa a situação de momento que você está vivendo hoje, o que importa é aquilo que você carrega dentro de você. Porque o que você carrega dentro de você é capaz de mudar ambientes, é capaz de mudar atmosferas, geografias serão mudadas porque você chegou naquele lugar. Daniel mudou todo aquele lugar porque ele chegou naquele lugar. Porque aonde o servo de Deus vai, a unção de Deus vai com o servo de Deus. Uma coisa nova está para acontecer. Deus está dizendo, você não percebe, você não está entendendo. O que eu tenho que fazer para você entender? Que Deus está transicionando a sua vida hoje. Tem uma coisa acontecendo aqui, querido. Tem uma unção nova para um novo tempo aqui hoje. Você vai sair daqui hoje e vai dizer assim, Deus, eu não estava percebendo, porque até o término do culto o Espírito Santo vai te revelar. Eu não preciso revelar para você, o Espírito de Deus revela para você, porque você é uma igreja, você é uma igreja que entende a palavra de Deus. Vocês entendem a palavra de Deus, vocês conhecem a palavra. O Espírito do Senhor vai revelar a você, porque esta unção de boas novas chegou na sua vida, para um novo tempo, uma nova história. Esse espírito de revelação chegou na sua vida. Daniel capítulo 5 versículo 12, e nós vamos orar para algo novo acontecer em você hoje. Você não pode sair daqui sendo o mesmo crente que você era. Você tem que sair daqui hoje diferente hoje. Pois Daniel, este homem, a quem o rei deu o nome de quê? Ninguém quer falar em línguas comigo? Pensa com muita... Olha o que a unção faz. Você vai chegar diante da situação agora e você vai enxergar com clareza. Nossa, agora está fazendo sentido. Agora eu estou vendo tudo como é de verdade. Ele é o quê? Sabe o que mais? E pode o quê? Olha o que a unção faz em você. Irmão, por isso que tem gente que tem medo da gente. Sabia? Fala aí, ó, chegou. Por quê? Porque você tem uma clareza. Você chega no lugar, no ambiente, o Espírito já te revela, ó, cuidado com aquele, não bebe essa água, não come aquela comida. Não senta nessa mesa, não aceita tomar café com esse aí. Aí o cara olha assim, mas gente, como que pega ele? Não tem como. Porque Deus revela aquilo que está em oculto para você. O fulano sonhou, ele maquinou lá, você já sabe. Você olha assim, já teve aquela sensação que você olha para a pessoa e fala assim, é melhor eu nem tomar café com ele, porque o Espírito já está te fazendo pensar com clareza. Você sai na frente, é inteligente, olha só, pode interpretar sonhos, explica coisas o quê? E o que mais? Está vendo para que Deus chamou? Fala assim, aquele que carrega a nova unção, não tem nada de mistério para ele. Ele chega, bate o olho assim e fala, já sei quem que está aí. Você está achando que tu me engana, Vou cair na sua não, Satanás. Ele tem algo diferente, ele tem uma clareza, ele é sábio e o que mais? Inteligente e pode interpretar sonhos. E o que mais? Explicar coisas misteriosas. E o que mais? Assuntos difíceis. Já chegou gente assim, fala assim para você assim, nossa, eu não sei por onde começar. Aí você fala duas palavras e fala, meu Deus, você sabe demais. Aí você fala assim, meu Deus, eu não sei de nada. Sabe o que é isso?
é porque Deus mostra para você e simplifica tudo. O outro está ali, ele não sabe como sair daquele buraco. Você fala, vem cá, sabe o que você faz? Toma aqui, ó, isso aqui você vai sair aqui. Aí você fala, meu Deus, eu estava aqui há anos sofrendo. Porque quem tem uma unção para coisas novas é assim. Quem tem unção para coisas novas não fica parado em coisas difíceis. Nada é difícil para ele. Sabe por quê? Porque tem uma unção de Deus, tem um Espírito Santo com ele. Chama esse Daniel lá, porque ninguém consegue explicar nada, ninguém consegue revelar. Portanto, chame Daniel, e ele explicará o que está escrito na parede. Ninguém consegue, mas você vai conseguir. Sabe por quê? Porque tem uma unção nova para um novo tempo na sua vida. Aí eu fico pensando, Daniel era o que lá? Escravo. Imagina, aqueles que se diziam sábios, os príncipes do rei, quando fala assim, chama Daniel lá, se prepara, porque você será chamado para sentar em mesas que ninguém acredita em você, mas só você vai resolver o problema. Agora, não dá uma de doido não, viu? Porque nunca me valorizaram, agora está me chamando para resolver problema. Ei, presta atenção, quem carrega a unção de Deus é para resolver problema e para resolver coisas difíceis. O povo de Deus se destaca por resolver coisas difíceis. Aquilo que ninguém consegue fazer, você faz. É isso que você precisa entender. Nós somos os mensageiros das boas notícias. Deixa comigo que eu faço para você. Deixa comigo, eu vou orar com você. Porque a minha vida não sai do lugar. Eu vou lá orar com você, porque eu sou homem de Deus, porque eu sou uma mulher de Deus. Deus fala comigo. O povo de Deus tem que se posicionar. Nós temos que ser lembrados pelos outros assim. Chama lá o Rony Clay, chama lá a Milena, chama lá o João, chama, porque só eles podem resolver, porque eles têm uma unção para um novo tempo. Nós carregamos uma unção nova para todas as situações e circunstâncias que vai vir. A Bíblia fala que Daniel revelava sonho quando foi escravo? Não. A Bíblia fala que José tinha habilidade quando ele chegou no Egito? Não, ele teve um sonho. Ele viu uns feixes de trigo lá voando, só isso. Mas quando você não retrocede, mesmo mediante aos problemas, as aflições e as dificuldades, Deus te dá uma unção nova. Porque a unção é ferramenta de Deus para você conseguir resolver coisas difíceis. Se você crê, você vai receber uma unção para um novo tempo. Você vai receber uma unção para as coisas grandiosas na sua vida. Quantos creem nisso? Diga amém. Diga, eu estou recebendo, Jesus. Daniel capítulo 6, verso 3. Vamos estudar. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e o conhecimento liberta. Vamos lá, toda a igreja. E ele, que era mais... O que ele era, gente? O que ele era? Por que ele era assim? Porque ele tinha uma unção de Deus na vida dele. Agora, se prepara, que isso vai também atrair inimigos. Vão querer lançar você na cova dos leões, vão querer lançar você na fornalha, está entendendo ou não? Só que a unção te respalda. Ele já mostrou logo que ele era mais competente do que os outros ministros e governadores. E ele tinha tanta capacidade que o rei, o que o rei fez? Pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade. Diga, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Diga assim, ó, o meu rei é o rei dos reis, e eu estou a serviço dele. Por isso eu vou estar nos maiores cargos da terra. Eles vão ter que te reconhecer. Você vai chegar
e vai impactar o ambiente que você chega. Tem gente que vai falar assim: uau, um homem de Deus, uma mulher de Deus. E tem gente que vai ranger os dentes assim de raiva. Por que você apareceu? Porque aqueles que é do bem vão querer aprender com você. Aquele que é do mal vai querer o quê? Te trucidar, não vai? Só que quando Jesus chegou numa província dos Gadarenos, o que os demônios fizeram? O que vieste fazer aqui antes do tempo? Jesus, não foi? Filho de Davi, o que você veio fazer aqui? Aonde um servo de Deus, ungido, com uma unção para um novo tempo chegar, ele vai bagunçar o mundo espiritual daquele lugar. E você vai colocar para bater em retirada tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é maligno daquele lugar. Pessoas serão curadas através da sua presença. Que isso, apóstolo? Que loucura é essa? A Bíblia diz que Pedro passava, a sombra de Pedro curava. Diga, até a sombra tinha unção. Você vai chegar naquele lugar, você não vai precisar abrir a boca, você só vai falar bom dia. E quando você falar bom dia, a unção de Deus vai adentrar naquele ambiente. E aquele ambiente será transformado. Querido, se prepara para trabalhar para o reino. Você será mensageiro do reino de Deus na terra. Aonde você chegar vai mudar território, vai mudar ambiente. Entende isso? Queridos, as pessoas vão procurar você para você resolver coisas difíceis para elas. Nunca diga não. Libera a palavra que você carrega. Libera a unção que você tem. Não guarde a unção para você. Lá na tua casa, você vai receber uma unção para um novo tempo hoje. Lá na tua casa, começa a liberar unção dentro da tua casa. Não guarde para você aquilo que Deus falou para você distribuir, para você compartilhar. Deus vai fazer algo novo, de novo. Deus vai levantar você no mundo espiritual. Queridos, você será respaldado por esse poder em nome de Jesus. Prepare-se para uma nova semana, de novos resultados, de novos projetos, de novas realizações. Deus vai fazer você enxergar até aqueles que você achava que era amigo e não são. Os olhos vai abrir. Você vai entender tudo perfeitamente a partir de hoje. Você quer essa unção, sim ou não? Só que quando essa unção ela vem sobre você, você vai ter que executar conforme a vontade de Deus, amém? O que Deus pedir para você fazer, você vai fazer essa semana. Custe o que custar. Você vai dizer: Deus, eu vou cumprir a sua vontade. E eu vou mudar territórios a partir de hoje.